Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula, nós vamos estudar agentes químicos, sua toxicidade e perigos que podem representar. Imagine então que você vá procurar estudar a respeito da toxicidade ou do perigo ambiental de uma determinada substância. Existem alguns termos que vocês devem conhecer. Toxicidade aguda. Fala-se em toxicidade aguda quando se refere ao perigo apresentado pela substância num curto período de tempo, horas, um dia no máximo, né? Inalou, bebeu, morreu ou teve que ser hospitalizado ou teve uma queimadura grave, etc. Já a toxicidade crônica ocorre pela exposição prolongada com efeitos que vão se acumulando em meses e muitas vezes em anos e décadas. Lembrando, claro, que existem substâncias que apresentam ambas as toxicidades, aguda e crônica, sendo que a aguda em doses maiores e a crônica em doses menores e repetidamente. Alguns termos são utilizados para se ter uma ideia da intensidade daquela toxicidade. DL50 ou LD50 em inglês, DL50 é dose letal que mata 50% dos animais teste. Ela é dada em grama por quilograma, em miligrama por quilograma do animal. Já a LC50 ou CL50, em português, a concentração letal 50, é aquela concentração, por exemplo, um produto no ar é capaz de produzir a morte de metade dos animais expostos a ela, dos animais de teste. Então é dado geralmente por partes por milhão, miligrama por litro, etc. Sempre por volume, já que é concentração. Alguns outros termos são utilizados também, como a dose letal e a concentração letal 100%, a mínima dose letal, etc. Outros termos importantes advêm do estudo da toxicidade em meio ambiente. Um desses termos é a bioconcentração. Então você imagina um ovo de um crustáceo no mar, né? Vai fazer parte do plâncton, ele é microscópico, e ele está sendo exposto a uma determinada substância. Imagina um metal pesado dissolvido lá. Então, à medida que o tempo passa, já que o metal pesado se liga principalmente às proteínas, vai aumentando a concentração nele. Isso é bioconcentração. A bioacumulação acontece no decorrer do tempo, no crescimento e no desenvolvimento de um animal, e geralmente é um processo de aumento exponencial. Então, apenas como uma ilustração, porque depende muito do animal, do contaminante do meio, etc. Mas eu teria aqui um contaminante com concentração 2 no animal pequeno, 100 quando ele tem uma idade média, e já adulto e grande uma concentração 1000. Então uma amplificação muito grande da concentração do contaminante no animal. E também existe o termo biomagnificação. A biomagnificação é a magnificação na cadeia trófica. Lembra da cadeia trófica, gente? Você tem produtores, algas, né? Que produzem seu próprio alimento, seres autótrofos, né? Como, por exemplo, aparece no plâncton. E imagina que você tem uma concentração igual a 1. Quando você pega um animal que se alimenta daquele plâncton, a concentração é milhares de vezes maior. É claro que esses valores são apenas de referência, volto a repetir, varia bastante com a cadeia trófica considerada, com o contaminante e outras condições. Pois bem, um pequeno peixe que se alimente daquele crustáceo vai ter uma concentração ainda maior. E um peixe grande, no topo da cadeia alimentar, maior ainda. O livro acho que do Colin Bird, de Química Toxicológica, tem um exemplo interessante.
Ele afirma que se você comer um peixe da região dos Grandes Lagos, você absorve mais metais pesados do que beber a água desses mesmos grandes lagos durante toda a sua vida. A capacidade de contaminação, a toxicidade das substâncias não dependem apenas do tipo de substância, mas também da forma como elas se apresentam. Se são sólidas como poeiras, às vezes se cita fibras devido ao formato alongado, fumos, resultados de combustão incompleta, líquidos, névoas, neblina, que podem ser visíveis a olho nu ou de dimensões microscópicas, algumas ainda menores, então nesse caso se citam aerossóis, com dimensões coloidais, e ainda quando tem dimensões de moléculas que são gases e vapores. A forma na qual ela aparece é muito importante. O material particulado mais perigoso que nós temos são aqueles cujas dimensões está entre 10 micrômetros e 0,01 micrômetro. Menores que 10 micrômetros já começa a ser extremamente preocupante. É por isso que se usam termos como PM10, PM1 para 10 micrômetros, 1 micrômetro. E a regra geral é quanto menor, pior, mais maléfico à saúde, mais ele vai penetrar no nosso corpo. Então, por exemplo, fuligem, né, já se encontrou em órgãos internos, não apenas no pulmão, mas, por exemplo, no tecido cardíaco, devido à poluição, devido ao fato deles serem muito pequenos e conseguirem chegar à corrente sanguínea. Então, quando se cita PM10, do inglês Particulate Matter, material particulado, isto é, com 10 micrômetros, nós temos as dimensões de poeira, pólen, esporos, cimento, cinzas, etc. Para PM2,5, isto é, 2,5 micrômetro, já é da ordem de bactérias, de ácaros menores, fumaça de líquido orgânico que costuma ter as dimensões menores do que aquelas produzidas, por exemplo, na queima de madeira e carvão, e ainda menores do que 1 micrômetro, né, para fuligem mais fina, poeira suspensa, poeira com dificuldade de deposição, porque coloides apresentam uma propriedade que é o movimento browniano. Né? Elas são tão pequenas que as cacetadas que elas tomam dos átomos, das moléculas de ar em torno de si, fazem com que elas tenham um movimento aleatório e o peso fica então contrabalanceado por essas pancadas que as moléculas do gás ao seu redor causam, né? O smog sulfuroso também. Para se ter uma ideia das dimensões, considerando um cabelo humano, fino até de 50 micrômetros, o material particulado 10, o PM10, caberiam 5 partículas no diâmetro de um cabelo, enquanto que a partícula PM2,5, isto é, com 2,5 micrômetros, caberiam 4 delas dentro de uma PM10. Lembrando ainda da definição de coloide da própria União Internacional de Química Pura e Aplicada, que são partículas cujo diâmetro vai entre 1 nanômetro e 1 micrômetro. Materiais particulados são causas de inflamação do tecido pulmonar, denominadas pneumoconioses. A pneumoconiose benigna, por exemplo, ocorre com caulin, sílica, celulose e geralmente ataca trabalhadores que operam com esses materiais. Já as tóxicos sistemas ocorrem quando o material do pulmão chega à corrente sanguínea e, portanto, a todo o organismo, como é o caso da contaminação com metais pesados, que podem levar a alterações até do sistema nervoso central, produzir câncer, etc. E existem as pneumoconióticas ou fibrinogênicas, que provocam a morte do tecido pulmonar
que é substituído por um tecido que não funciona mais como pulmão, por tecido fibroso, daí o nome fibrinogênicas, e se usam muitos nomes específicos, no caso da poeira do carvão, antracose, siderose para resíduos de ferro ou óxido de ferro, eventualmente sílica, silicose, se você quiser ser mais específico, para sílica, asbestose para asbesto ou amianto, substância que foi proibida no mundo inteiro, mas teve uma época aí que no Brasil deixaram de proibir o que era proibido. A bagaçose, causada nos trabalhadores que operam com bagaço de cana devido ao formato de fibras da celulose no bagaço e como ela é inalada por esses trabalhadores. A pneumoconiose, então, pode ser extremamente danosa à saúde. À esquerda nós temos um pulmão saudável. Talvez você veja algumas manchinhas pretas aí, porque a pessoa vive numa cidade poluída, né? E à direita, um pulmão afetado pela pneumoconiose. Névoas e aerossóis atinge, é claro, o tecido respiratório, epitelial, os olhos. São liberados em pintura, spray, máquinas. Névoas ácidas, smog sulfuroso, que é uma névoa ácida, um tipo de poluição em que gotículas de água são contaminadas por poeira, como carvão, como fuligem, mas também por ácido sulfúrico. No laboratório, nós vamos observar névoas e, portanto, esse material sempre deve ser operado dentro da capela com hidrácidos, como os ácidos fluorídrico, clorídrico, etc. Hidrácidos. Aqui um ácido clorídrico foi aberto, você vai ver uma névoa. Essa névoa se forma porque o HCl se liga a moléculas de água por interações dipolo-dipolo e em volta dessas moléculas de água outras se ligam por ligações de hidrogênio, formando gotículas ácidas, né? Você não está vendo HCl lá, você está vendo essa gotícula ácida com HCl e moléculas de água, formando partículas com dimensões coloidais. É o caso do ácido sulfúrico fumegante, por exemplo, à esquerda, que é o ácido sulfúrico em reação com SO3, dando o ácido sulfúrico fumegante, o pirossulfúrico, e quando você abre ele volta a liberar o SO3 e também se liga às moléculas de água. Esse efeito se chama nucleação, né? Quando uma molécula é capaz de atrair moléculas de água, ser o núcleo da condensação dessas moléculas, e portanto você vê esse material extremamente perigoso, não deve ser inalado de forma alguma, na forma de uma névoa. Gases e vapores podem ser classificados como asfixiantes simples, não são tóxicos ou a toxicidade é muito pequena, mas matam por falta de oxigênio por hipóxia. Irritantes corrosivos, como halogênios gasosos, ao caso do flúor e do cloro, amônia, e ácidos gasosos, como são os casos dos hidrácidos. Anestésicos gerais, narcóticos, depressores do sistema nervoso central, né? Pode levar à sonolência, pode levar à parada respiratória ou cardíaca, inclusive à morte. É o caso do metano, éter etílico, acetona, todo gás ou vapor de baixa polaridade ou apolares. Tóxicos sistêmicos, né? Que são realmente tóxicos, isto é, venenosos, como ácido cianídrico, monóxido de carbono, que impede que o oxigênio se ligue à hemoglobina. BTX, né? Benzeno, tolueno, xileno, são os mais famosos. Xileno aqui não tem nada a ver com Pinochet. São os ortometipara-dimetilbenzenos, que causam anemia, leucemia, teratogenia, que é má formação do feto, etc. E os gases ou vapores orgânicos halogenados, além de serem depressores do sistema nervoso central, isto é, além de cair nesta categoria aqui em cima, eles são fortemente hepatotóxicos, às vezes
mesmo em doses únicas ou em poucas exposições. Falando um pouco a respeito de metais pesados, que exigiria uma quantidade enorme de aulas, ainda são assunto de grande pesquisa, eles possuem grande toxicidade crônica e aguda e contaminam o meio ambiente e sofrem bioamplificação, que nós acabamos de ver bioconcentração, bioacumulação e biomagnificação. É comum se enquadrarem um número muito grande de substâncias dentro dessa categoria. Metal pesado não é uma categoria científica muito reconhecida, né? É quase mais um nome popular. Sem dúvida nenhuma, os mais importantes em termos de toxicidade são o mercúrio, o chumbo, o cádmio e o cromo hexavalente, isto é, o cromo com estado de oxidação mais 6. E como eles inibem enzimas, eles podem funcionar, isto é, eles podem ser tóxicos em quantidades muito pequenas, podem substituir eletrólitos do nosso corpo, alterar função, tamanho celular, pode inclusive contaminar plantas, etc. Exemplos de contaminações com mercúrio, lembrando que não é o metal em si o contaminante primário, mas quando ele se transforma em cátion mercúrio ou em metilmercúrio, que é uma transformação que bactérias fazem com o mercúrio, eles podem ser extremamente danosos ao sistema nervoso, por exemplo, causando demência, como era observado antigamente nos chapeleiros, né, os trabalhadores que faziam chapéus, no mal de Minamata, produzido pela descarga de metais pesados por uma indústria no Japão, a indústria Shiso, etc. Essa demência apresentada por chapeleiros devido ao uso de sais de mercúrio na curtição do couro para a fabricação de chapéus, deu uma frase em inglês muito utilizada que é mad as a hatter, é louco como um chapeleiro, e deu origem também ao personagem do Lewis Carroll de Alice no País das Maravilhas, do chapeleiro maluco, o Mad Hatter. O tratamento é difícil, mas após uma contaminação pode-se tentar substâncias quelantes, né? Substâncias capazes de fazer várias ligações covalentes com esse metal, formando um complexo e que pode então inativar e fazer com que o organismo possa eliminar esse metal. Mas é difícil e é complicado. O chumbo tem efeito semelhante, talvez com menos predominância no sistema nervoso, mas também afeta o sistema nervoso, rins, etc. Afeta trabalhadores da indústria de tintas e baterias, e teve uma época nos Estados Unidos que entrou essas medicinas alternativas. Teve uma medicina hindu lá que usava sal de chumbo e observaram-se uma série de contaminações e envenenamentos por chumbo, né? Atualmente não tem acontecido mais isso. Bem, hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.